Você já se perguntou o que o sistema imunológico e um fronte de guerra tem em comum? Para entendermos melhor essa alusão, precisamos entender que a imunidade é definida como uma resistência à doença. Ou seja, assim como numa guerra, os soldados são treinados para combater e resistir às forças inimigas, o nosso organismo também tem seus próprios soldados. Mas eles não usam farda. Na verdade, são soldados tão pequenos que nem conseguimos enxergá-los a olho nu. Mas se aproximamos mais e mais e mais... O sistema imune, isso é, o nosso fronte de guerra individual, é formado por um conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas, que mediam a resistência a infecções em uma série de reações coordenadas que damos o nome de resposta imune. Nesse sistema temos estruturas individualizadas, os linfonodos, e células livres, que é o caso dos leucócitos. Nosso batalhão é composto por uma variedade de soldados. Os fagócitos, como células dendríticas, macrófagos e neutrófilos, além de linfócitos antígeno específicos e vários outros leucócitos que realizam papéis especializados. Os fagócitos têm como função fagocitar. Sendo mais específica, eles são capazes de englobar, ingerir e destruir os organismos e remover desses tecidos danificados. Além disso, os leucócitos são responsáveis pela resposta inflamatória aguda, que confere proteção contra eumínios. E nas reações causadoras de doenças alérgicas, as estrelas são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Mas com tantos soldados, como vira bagunça? Bom, assim como cada soldado tem um dog tag, cada célula de defesa possui uma identificação, representada por proteínas de membrana chamadas de marcadores. Por exemplo, a maioria das células T auxiliares possui uma proteína de superfície chamada de CD4, enquanto a maioria dos linfócitos T citotóxicos expressam uma proteína de superfície chamada CD8. Então, cada célula possui uma função específica. Exato, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Mesmo substâncias estranhas e não infecciosas podem causar respostas imunes. Além disso, mecanismos que normalmente protegem os indivíduos contra infecções e eliminam substâncias estranhas também são capazes de causar lesão tecidual e doença em algumas situações. Por isso, a definição mais inclusiva de resposta imune seria uma reação aos componentes do micro-organismo, bem como as macromoléculas, tipo proteínas e polissacarídeos, ou agentes químicos que são reconhecidos como estranhos, independentemente da consequência fisiológica ou patológica da reação. Então, é por isso que algumas pessoas têm alergia ao glúten. E é justamente sobre esse sistema que a gente vai estudar daqui pra frente. A imunologia é o estudo das reações imunes no seu sentido mais amplo e de eventos celulares e moleculares que ocorrem após o organismo encontrar um micro-organismo ou uma macromolécula estranha. Acho que eles já entenderam. Tudo isso começa com os órgãos linfóides geradores, ou também chamados de órgãos linfóides primários. Por exemplo, é na medula que acontece a produção de todas as células da linhagem branca e vermelha, em sítios específicos, além da maturação de linfócitos B. Quando eles estão parcialmente maduros, entram na circulação e ocupam os órgãos linfóides secundários. Os linfócitos B... Calma! Mas pra te dar um spoiler, esses linfócitos B são as únicas células do corpo que expressam receptores antigênicos. Você já ouviu falar dos anticorpos? Os linfócitos B, após se diferenciarem em plasmócitos, são capazes de produzi-los. Já no timo, ocorre a maturação dos linfócitos T, que já maduros entram na circulação e povoam os órgãos linfóides e os tecidos. Então, os linfócitos T são mediadores da imunidade celular. Já os órgãos periféricos, ou secundários, são baço, linfonodo e parte do sistema imune de mucosa, ou também chamadas placas de Peyer, onde temos um estoque de linfócitos que são ativados pelos antígenos, coletados pela junta a partir dos tecidos periféricos, além da reciclagem de células verdes. E por fim, podemos dizer que a função fisiológica mais importante do sistema imune é prevenir ou erradicar as infecções, incluindo respostas aos patógenos e tecidos danificados. Mas o seu papel vai muito além de apenas fornecer proteção contra infecções. Ele é capaz de diferenciar as células que fazem parte do nosso corpo daquelas que são invasoras ou estranhas, como bactérias, vírus, parasitas ou mesmo toxinas, de forma que atuam fazendo um reconhecimento contínuo do território para neutralizar e destruir invasores. Além disso, ele também impede o crescimento de alguns tumores e participa da depuração das células mortas e na iniciação do reparo tecidual. Porém, como já sabemos,
Nem tudo no fronte de batalha são flores. E enquanto de um lado da moeda a gente tem todos esses benefícios, respostas imunes anormais causam muitas doenças inflamatórias, como alergias e hipersensibilidade. Como se fosse uma conta? Seja numa resposta imune exagerada, se desenvolve após a exposição a um determinado antígeno e que causa manifestações no indivíduo, Como é o caso de rinite alérgica, causada pela proteína do pólen. em certas situações, mesmo moléculas próprias do organismo podem causar respostas imunes. Quando o sistema imune deixa de reconhecer as próprias células e passa a atacar o próprio organismo, Isso caracteriza uma doença autoimune. mas depois de tudo isso, então por que eu tô doente? Acontece que essa foi a primeira vez que seu organismo entrou em contato com esse determinado antígeno, que tá te deixando. Tá vendo? E o seu organismo precisa de tempo para produzir os anticorpos e lutar contra esses invasores. Mas pode ter certeza que da próxima vez que esse antígeno decidir atacar, o seu fronte de guerra vai estar preparado e você vai se recuperar rapidinho. Canal Feliz!